Olha a bandeirinha, olha a bandeirinha. Tá vendo a bandeirinha? Sabe o que ela significa? Victober. Pra você que não sabe o que é Victober, eis aqui um card que leva você lá pro vídeo de apresentação do Victober Brasil 2021. Cara, que espetáculo esse projeto e que espetáculo as pessoas com quem eu estou envolvido aqui. Tem vários criadores de conteúdo envolvidos no Victober desse ano e ali na descrição você encontra links para os canais de todos eles. Eu gostaria que você fosse lá conhecê-los todos. Que galera bacana. Nessa onda do Victober, então, eu li esse que é o 31º livro de 2021, o nosso Drácula, do Bram Stoker. Nessa minha edição, o título não está na capa. Tá? Eu sei que matei 2 coelhos numa só cajadada, né? Porque também é o tal, o mês do horror, né? Eu não gosto de terror, eu já falei que eu sou medroso e eu não leio livros que dão medo. Então, se você quiser considerar que eu li o mês do horror, beleza, se não, tudo bem, eu não me importo. O fato é o seguinte, eu mesmo, antes dessa leitura aqui, não tinha grande interesse pelo Drácula. Tem vários filmes que são clássicos por aí, inclusive aqueles da Era de Ouro de Hollywood, né? Aqueles filmes em preto e branco ainda, cinema mudo, inclusive, e vários deles adaptaram o Drácula para o cinema, mas isso não nos interessa, afinal de contas o canal não é sobre filmes e eu mesmo não sou chegado, ou não sou tão chegado assim em filmes, né? Ainda que haja um ou outro aí que sejam realmente fiéis à obra, eu mesmo não tenho grande interesse em assistir. Mas como eu ia dizendo, eu não tinha interesse nem em ler a obra antes. Mas eu fui encorajado por uma leitura coletiva lá do Clube dos Clássicos da Ana Venturella, e se não fosse por aquele pessoal lá, eu não tinha lido esse livro aqui. E se eu não tivesse lido isso aqui, rapaz, eu ia ter perdido, assim, uma das maiores leituras de toda a minha vida, mas sem brincadeira, eu não tô brincando com você, cara. Esse aqui já é um dos favoritos da minha vida. Esse aqui não é só um livro de terror, não é só um livro clássico, não é só um livro vitoriano. Cara, esse aqui é um livro com aventura, é um livro com ação, é um livro sobre amor, é um livro com drama, é um livro sobre amizade, é um livro sobre o bem vencendo o mal, é um livro sobre, cara, fidelidade, enfim, tem muitas qualidades aqui, qualidades humanas, né? E muitas lições que você pode aprender em uma leitura como essa. Aí quando me falar, Lucas, mas você só lê clássico, mas meu chapa. É por isso que eu dou preferência aos clássicos. Não é que eu não leia contemporâneos, que contemporâneo seja só lixo. Não, eu nunca disse isso. Mas é fato que os clássicos passaram pelo teste do tempo e Drácula é um deles, não é? E, cara, minha paixão por isso aqui... Essa minha edição aqui é da Martin Claret, mas eu vou falar contigo sobre ela lá no final do vídeo. Se você só tiver interesse nessa parte, você dá uma olhada na descrição. Tem o tempo exato em que eu começo a falar sobre a edição, e aí você pula pra lá e não tem problema algum. Antes eu quero falar contigo, né, cara, sobre o nosso autor aí, o Bram Stoker, né, que era irlandês, ele nasceu em 1847, né, e ele veio a falecer, então, em 1912, certo? Ele era aí um crítico de teatro, também escrevia aqui os seus romances de vez em quando, né? E, cara, acredite se quiser, ele era formado em matemática. Ele foi para a universidade estudar matemática, é mole. E aí você que tá no ensino médio, no ensino fundamental, me diz, não, porque, veja bem, eu vou mal em matemática porque eu sou de humanas. Bom, o negócio é o seguinte, ele se casou com uma pessoa, uma moça chamada Florence. E a Florence, cara, tinha aí um outro pretendente antes do Bram Stoker, que era ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Oscar Wilde, né, que escreveu o Retrato de Dorian Gray. Já tem vídeo aqui no canal, tá aí no card pra você dar uma olhada, enfim. Também entra no Victober, inclusive, né? Bom, vamos lá, é o seguinte, aqui então, em Drácula, nós acompanhamos principalmente, ainda que não apenas, o Jonathan Harker, ok? O Jonathan é aí um advogado muito jovem ainda, que tá viajando a negócios lá pra Transilvânia, né? Ele vai lá atender um cliente do escritório dele. Vamos falar alguma coisa sobre propriedades, compra de propriedades em Londres, se eu não estou enganado, ok? E o Jonathan tá indo então encontrar esse conde misterioso lá na Transilvânia, certo? Bom, ele pega o trem e conforme ele vai parando nas estações e vai conversando com pessoas, né? E ele vai anotando tudo isso no diário, ele vai vendo que as pessoas que descobrem que ele tá indo pra Transilvânia olham pra ele assim, meio né? Nem surpresas, mas receosas e com um pouco de pena, inclusive, com um pouco de dó do cara. E, inclusive, chegam a chorar por ele, ficam tristes por ele, rezam por ele, dão pra ele colares de alho, entendeu? E ele fica pensando, mas credo, o que esse povo tá fazendo, né? Não teve um que dissesse pra ele os perigos reais da Transilvânia. Só né, deram essas indiretas. Puxa vida, não vá pra lá. Vários disseram isso. Não vá pra lá, né? Por favor. Ou, já que você vai, pelo menos reze. Leve aqui esse crucifixo. Deram um crucifixo de presente pra ele, né? Leve essas flores de alho aqui, não sei o quê. Não teve um pra dizer, olha lá, tem um vampiro que vai comer você. Não teve um pra dizer um negócio dele. Mas tudo bem. O fato é, o cara tava indo pra Transilvânia, recebeu todos esses presentes na viagem, essas orações do pessoal e tudo mais. E quando ele chega lá, ele vê que realmente tinha caroço naquele angu. Por quê?
Quando ele chega à propriedade do Conde Misterioso, ele vê que era um castelo, cara. Aquelas propriedades góticas, né, que já estão no imaginário popular também, graças, em parte, aí, aos filmes de Drácula, certo? Aos filmes sobre o Drácula, mas enfim. Quando ele chega lá, acontece ali uma cena com lobos, né, uma coisa muito estranha, e o motorista da carroça que tá levando ele lá pro castelo do Conde, né, vai, espanta os lobos com uma coragem jamais vista pelo Jonathan, né, e ele fica pensando, puxa vida, mas esse cara aí chegou e espantou os lobos assim, que coisa bacana, né, bicho? Que homem viril. Mal sabia ele quem era aquele homem. Mas enfim, bom, ele chega então ao castelo, conhece o Conde, o misterioso Conde, que é o Conde Drácula, né? E não tem... Bom, tem um pouco, mas quase nada a ver com aquele cara que você pensa... é Drácula. Aquele cara que tá na sua cabeça não é exatamente o Drácula do livro, ok? Ele é descrito sim como um homem alto, muito pálido, né? Que tem a aparência de ser um cara muito inteligente, muito magro, enfim. Mas ele tem um bigodinho, cara. Por essa eu não esperava. Eu nunca tinha pensado no Drácula com bigode, mas aqui no livro o Drácula tem um bigode, né? Eu achei massa. Inclusive, eu mesmo deixaria só o bigode se não ficasse parecendo um ator de filmes adultos. Mas tudo bem, não vamos desvirtuar, não é mesmo? O fato é, o Jonathan começa ali a passar alguns dias com o Conde Drácula, né? E ele percebe várias peculiaridades do Conde, né? Por exemplo, o Conde nunca aparece durante o dia, né? Ele dá a desculpa de que tá saindo pra trabalhar, né? Mas ele só se vê assim, depois do pôr do sol e tal. Que mais? O Drácula nunca come com o Jonathan, então a mesa tá sempre posta, muito linda, um banquete sem fim, mas o Conde Drácula mesmo sempre diz que ou já comeu, ou não tá com fome ali, vai comer depois, enfim e tal, né? Tem uma passagem muito icônica, bicho, que é a seguinte, o Jonathan tá fazendo a barba um dia, e ele se corta ali um pouquinho, escorre um pouco de sangue, quando ele vira pro lado, pimba! O Drácula ali, rapaz, do lado dele, né? E mais estranho do que isso, como se isso não fosse estranho o suficiente, ele olha no espelho, né? E o Conde que tá do lado dele aqui não é refletido no espelho. Mas aí é que ele começa a se borrar. Só que já tá demais. Ele já está... já foi feito refém ali do Conde Drácula, né? De fato, ele acaba sendo vítima ali de um cárcere privado por parte do Conde Drácula, né? Que não permite que ele saia, não permite que ele vá embora, não permite que ele escreva cartas pra noiva, né? Que o está esperando muito ansiosa, inclusive, em Londres. Então, bom, acontecem todas essas coisas ali, e se eu falar mais sobre o Jonathan, eu vou acabar dando spoilers pra você. Por isso eu vou mudar agora o foco do vídeo pra outra personagem que aparece aqui, que é muito importante também, que é a Lucy. A Lucy é amiga da noiva do Jonathan, olha só. O Jonathan é noivo de uma moça chamada Mina. Na verdade, o nome dela é Guilhermina, né? Mas ela é chamada de Mina aqui, carinhosamente, certo? Bom, ele é noivo da Mina, e a Mina tem essa amiga chamada Lucy. A Lucy também é uma personagem importantíssima aqui pra trama, porque é o seguinte... Estão a Lucy e a Mina passeando e tal, e viajando, enfim. E a Lucy acorda no meio da noite. Aliás, ela não acorda, ela está tendo episódios de sonambulismo, né? Então, ela sai por aí dormindo, enfim e tal, e acontecem umas coisas muito estranhas com ela. Ela tem febre, ela passa por dias muito, muito ruins. De repente, ela melhora subitamente, né? Mas ela tá ficando cada vez mais fraca, ela não tem apetite, uma coisa estranha. Até que eles chamam um doutor da pesada para cuidar dela, que é o Dr. Van Helsing, né? É um doutor holandês, chega lá na Inglaterra então para poder dar uma olhada na Lucy. Ele é especialista nesses casos assim, um pouco mais diferentosos, não é? E quando ele vai examinar a Lucy, ele já vê ali todos os sintomas, mas a cartada final vem quando ele dá uma olhada no pescoço da Lucy, rapaz. Tem duas feridinhas ali, como se ela tivesse levado uma picada aqui com dois dentinhos assim, né? Ele fala, pronto, essa moça aqui, meu chapa, tchau e benção só, porque aqui não tem mais nada que eu possa fazer. Para desespero de todos, a Lucy agora é quase uma morta-viva. Porque é o seguinte, quando o Drácula consegue sugar o sangue de alguém, né, ele transforma essa pessoa também em uma vampira. E um vampiro nada mais é do que uma pessoa que está morta, mas está viva ao mesmo tempo, né? E a função do vampiro é sair por aí transformando mais pessoas em vampiros também, né? Eles têm que vagar pelos séculos apenas procurando outras almas para que eles possam fazer esse mal, né, a outras pessoas, enfim. O fato é, a Lucy agora está condenada, né? Eles tentam fazer vários esforços ali para salvá-la, mas infelizmente acaba não tendo jeito, ela se transforma numa vampira, né? E aí começa então toda a batalha desses caras, primeiro para deter a Lucy, porque ela é uma vampira agora, então ela tem que ser detida para que ela não transforme outras pessoas em vampiros. E além disso, eles também agora já sabem quem é o causador dessas coisas todas. É o próprio Conde Drácula. Eles também começam a ouvir as histórias depois do Jonathan, né? E eu já falei que não vou contar nada do que acontece com ele para você, mas as histórias são relacionadas, certo? Então, o Dr. Van Helsing e toda ali uma equipe, ele monta ali um grupo de amigos, né? Inclusive, 3 pretendentes da Lucy, né? Um deles, ela tinha aceitado noivar com ele, mas os outros 2, ela, né, teve que recusar, enfim, uma curiosidade para você apenas do livro, né? Isso que não é importante, mas ela recebe 3 pedidos de casamento no mesmo dia, ok? E ela aceita,
obviamente apenas um deles. Agora você pensa na sorte dessa moça, né, cara? Ela tem 3 rapazes querendo desposá-la, mas ela acaba não podendo aproveitar nenhum bem no fim das contas, né? Porque ela vira uma vampira. Coitadinha, bicho, coitadinha realmente. De qualquer forma, como as histórias são relacionadas então, né? O Dr. Van Helsing pega então esses ex-pretendentes da Lucy, né? E todos eles vão nessa caçada infinda, tanto pela Lucy primeiro quanto depois pelo Conde Drácula, enfim. E a partir daqui eu não vou te dizer mais nada, absolutamente nada, tá? Eu só quero tranquilizar você em relação a alguns aspectos da história que de início muito me incomodaram, mas depois eu entendi quão necessárias essas coisas eram para o andamento da história, né? O negócio é o seguinte, o livro é escrito como algumas pessoas descrevem, né? Numa maneira... Tem uma escrita epistolar, é um romance epistolar, como se diz por aí, um romance epistolar. Eu não conheço a definição de romance epistolar, mas até onde eu sei, isso aí seria um livro que é escrito em formato de cartas, né? Aqui nós temos cartas, mas nós também temos telegramas, nós também temos entradas de diário, nós também temos notícias de jornal, né, que são recortadas e coladas aqui. Então eu não vou poder dizer pra você que com todas as letras, né, cara, isso aqui é um romance epistolar. Mas sinceramente, rapaz, sinceramente, isso aqui realmente só importa se você for um estudante de letras. Do contrário, cara, senta com o livro e relaxa a cabeça e vai ler um pouco, entendeu? E não fica se preocupando com essas nomenclaturas chatas aí. O fato é, cara, quando você vai lendo aqui o começo do livro e tem tantas entradas de diário, tem algumas cartas, tem telegramas, etc e tal, começa a parecer um pouco confuso às vezes e pra mim até ficou um pouco chato, entendeu? Eu não sou um grande fã dessas coisas, né? Esses romances escritos dessas maneiras diferentonas, né? Sem uma linearidade na escrita, né? Embora tenha linearidade no tempo, a escrita fica quebrada desse jeito, né? Porque, pô, uma hora é o diário do cara, outra hora ele recebe uma carta, outra hora é um telegrama, aí de repente é uma carta de outra pessoa, o diário de outra pessoa. Sei lá, eu não estava gostando disso no começo. Depois de um tempo, quando eu me acostumei à história, que eu fui entender todas essas histórias estão entrelaçadas. Então tem vários personagens que aparecem aqui apenas de passagem, mas eles são importantes para a construção da lenda do Drácula, né? E você, como leitor, vai recebendo todos esses sinais. Só que assim, cara, pra gente, os leitores do século XXI, a coisa meio que já perdeu a graça, porque desde o início você sabe que tudo que está acontecendo aqui é culpa do Drácula, né? Agora, eu fico pensando no privilégio das pessoas que leram isso aqui lá no século XX, entendeu? Porque, ou na publicação, né, que foi em 1897, ainda no século XIX, porque eles ainda não tinham, né, no imaginário popular, essa imagem que nós temos do Drácula, né? Então, muitos se surpreenderam com o desenrolar da história aqui. Agora, pra gente, assim, né? Puxa, tá acontecendo esse negócio aqui e tal, mas bem no fim, você já sabe que vai dar lá, vai ter o dedinho do Drácula nessa história. Bom, seja como for, isso estava me incomodando um pouco. Quando eu entendi que isso era necessário para a história, fluiu, que foi uma beleza, né? Tenho certeza de que vai fluir para você também, tá certo? É uma história que, a princípio, como eu disse, pode parecer um pouquinho mais difícil de se desenvolver, porque você é jogado na história sem muitos detalhes, né? O Jonathan já está escrevendo o diário dele há algum tempo e você tem acesso a isso a partir de um determinado momento ali, sem muitas explicações de quem é o Jonathan antes, né? Então tudo isso vai sendo apresentado a você ao longo da história e aí você vai ter que ir captando algumas coisas ali, meio que por cima, né? Até você ter todos os fatos, né, realmente detalhados embaixo do seu nariz. Então, isso aí pode incomodar um pouquinho no começo, mas, cara, assim, não é nada demais, entendeu? Se você persistir, meu chapa, cara, que história perfeita. Eu dei 5 estrelas e favoritei, e, que delícia, e que vontade de reler. Acho que não consigo recomendar mais pra você, né? Depois que eu falei tudo isso daqui, ainda falei que favoritei, enfim, né? Poxa vida, não tem mais muito que eu possa fazer pela sua alma se você ainda não quiser ler Drácula. Aí, realmente, poxa vida, eu abandono o caso. Vamos falar aqui rapidamente sobre a edição, cara. Essa edição aqui é recém-saída do forno da editora Martin Claret. Foi lançada em agosto, ok? Eu fiz aqui algumas anotaçõezinhas, certo? Tem aqui um fitilhozinho, cadê? O fitilho é preto, não combina muito, né, com a estética do livro, esse preto aqui, né? Mas, bom, eu não vou ficar reclamando dessas coisas, pelo menos tem fitilho, né? Tem tanto livro que não vem com fitilho, mas enfim, nem é tão necessário assim. Seja como for, o que eu fiz? Como tem muitas edições de Drácula por aí, eu coloquei algumas no Kindle para dar uma comparada. Eu coloquei a editora Zahar, coloquei a Darkside e coloquei a Martin Claret, de quem eu tenho um pouco de medo às vezes, né? Porque a Martin Claret já tem essa fama, né, cara? Ela tem uma fama bem esquisita. Mas eu coloquei ele pra fazer essa comparação apenas porque era uma edição novinha em folha, né? E aí me surpreendi, porque a leitura aqui na edição da Martin Claret estava me aproximando um pouco mais da leitura que eu estava fazendo no original em inglês. Eu coloquei também no Kindle o e-book original, né, o Drácula em inglês mesmo, e fui comparando ali um pouquinho. Então li um pouquinho na Martin Claret, um pouquinho em inglês, um pouquinho na Zahar, um pouquinho em inglês,
eu coloquei aquelas amostras grátis da Amazon mesmo, ok? Não comprei os 3 e-books, né? Porque eu não sou doido, certo? Coloquei aquela amostra grátis que vem ali o primeiro capítulo que seja, certo? E fui comparando o inglês com a Zahar, o inglês com a Darkside e o inglês com a Martin Claret. E eu achei que a tradução da Martin Claret ficou um pouco mais fiel do que as outras duas, ok? Um problema muito grande que eu vi na Darkside: a tentativa excessiva de deixar a linguagem simplificada. Eu entendo a intenção da editora. Ela e a Antofágica, que todo mundo... Ai, a Antofágica, né? Puxa vida. A Antofágica e a Darkside têm esse propósito, me parece, de deixar os clássicos mais acessíveis para uma nova geração que está começando a ler os clássicos agora e talvez se espante ao encontrar uma tradução que é um pouco mais intrincada. Mas, bicho, assim... eu tenho uma implicância danada com isso. Se você gosta dessas coisas, não tem problema, eu não tô criticando você, você é livre pra ler a edição que você bem entender, ok? Mas eu mesmo não gosto disso, tá? O Bram Stoker, quando escreveu o livro aqui, não estava pensando nos leitores jovens de 2021 que não vão conseguir ler uma palavrinha ou outra mais intrincada, entendeu? Então, quando eu vejo essas edições, eu me preocupo muito mesmo, entendeu? Eu acho que, poxa, tudo bem, a nossa língua tem as mudanças que acontecem ao longo do tempo, porque são realmente necessárias, mas disso a você pegar um livro clássico e mudar completamente o uso de palavras só para deixar mais fluido para os leitores da contemporaneidade, olha, eu realmente não consigo elogiar um trabalho desse. Por isso, né, já descartei a Darkside logo ali no começo, né, a edição da Antofágica, meu chapa, eu nem no Kindle coloquei a amostra grátis, porque, puxa vida, né? Mas a da Zahar até que tava me agradando também. Aí eu só fui nessa da Martin Claret, já que as duas estavam me agradando, mas a da Martin Claret ainda estava parecendo mais fiel, né? Eu já estava tendendo a ir pela Martin Claret. E quando eu vi o preço, e de fato a da Martin Claret tava assim, metade do preço da editora Zahar, aí pimba, Martin Claret e fechou o pacote, né? Não é uma edição com notas, não é uma edição ilustrada, então se você gosta daquele capricho de notas e ilustrações, aí tem uma penca de outras edições que você pode pegar, né? Aquelas edições da Darkside, né? Pra quem gosta dessa leitura mais fluida, né? Tem lá vários textos de apoio e tem, né, é um material bem caprichado, eles colocam pintura trilateral e não sei o que, né, enfim, fazem uns desenhos de arte contemporânea no meio do livro que todo mundo acha lindo, eu acho uma aberração, mas tudo bem. Então é o seguinte, ali na descrição tem um link que vai levar você para Amazon e eu não coloquei uma edição específica ali fora da Martin Claret. Eu coloquei ali para você na descrição o link para a edição da Martin Claret e coloquei um link em que eu só joguei na busca da Amazon Drácula e todas as edições que apareceram para mim vão aparecer para você também aí, tá certo? Comprando por esses links, não só o livro Drácula ou qualquer outro livro, mas quaisquer outros produtos, você ajuda esse canal e eu agradeço desde já pela sua contribuição, tá bem? Fiquei para você um abraço, a recomendação fortíssima desta literatura extraordinária. Boas leituras, a gente se vê em breve aí, tá bem? Até mais.